Vamos aprender matemática? A aula de hoje é sobre a esfera. Depois de termos estudado prismas, pirâmides, cilindro, cone, chegamos praticamente ao último estudo de um sólido que não se encaixa na categoria de poliedros, por razões óbvias, né? Pela definição que nós demos para poliedro, fica meio óbvio que, assim como o cilindro e o cone, a esfera não se encaixa nessa categoria. Quando a gente pensa em esfera, vem à nossa mente, por exemplo, brincadeiras de infância, como bolas de gude, e digamos que não seja uma brincadeira muito moderna, né? Que a galera hoje está mais voltada para videogame, jogos mais eletrônicos, mas isso aqui é uma brincadeira muito saudável. Outra coisa, o Natal. Quem não curte o Natal, né? Essas bolinhas de enfeite de árvores. E enfeites normais de decoração também. Eu poderia colocar aqui inúmeros slides envolvendo artefatos, produtos que têm a superfície esférica, né? No caso, uma das coisas que mais me deixou assim, digamos, decepcionado, chocado, foi quando eu vi pela primeira vez a imagem da Terra, a verdadeira imagem. Né? A gente tem essa ideia aqui da esfera perfeita, mas na realidade sabemos que isso não é bem verdade. Só que para efeitos assim didáticos, para efeitos de estudo da geografia, a gente sempre vai considerar essa imagem aqui linda, vista aqui de fora da atmosfera. Embora se tenha em muitos textos sendo dito que a esfera é uma geodésia, isso não é muito verdade atualmente. Procure pesquisar o significado correto de geodésia. Mas para a gente aqui nós vamos considerar a Terra como uma esfera. Precisamos dar algumas definições que nem sempre elas são seguidas. E essas definições elas vão fazer a diferença entre esfera e superfície esférica, que nem sempre é obedecida. Para nós, fazendo um resumo bem informal, se nós pensarmos numa laranja como uma esfera, tá? Então eu diria que a casca seria a superfície esférica, enquanto que a esfera é a laranja em si, é o compacto. Tá? Então, para dar uma definição formal do que vem a ser uma superfície esférica e uma esfera, eu preciso fixar a seguinte notação. O vai representar um ponto qualquer do espaço, que para a gente vai ser o centro dela daqui a pouco. P vai representar um ponto qualquer e R um número real maior que zero. Maior que zero porque R a gente vai considerar como uma medida do raio. Então aqui as duas diferenças. O que eu vou considerar como superfície esférica, que nós vimos informalmente que vai ser a casca, apenas a casca da esfera? Será o conjunto de todos os pontos do espaço que estão a uma mesma distância do ponto O. Que distância será essa? R. O vai ser considerado o centro e R o raio dessa superfície esférica. Já como vimos que a esfera vai nos dar a ideia do compacto, do sólido, da laranja como um todo, então ela tem que incluir também os pontos P que estão no seu interior, ou seja, os pontos que estão a uma distância de O também menor do que o raio, não só igual ao raio. Então, por isso, o menor é igual. Tá? Essa distinção entre esfera e superfície esférica, ela nem sempre é feita. Você vê em muitos casos, muitos exercícios, muitos vestibulares, o cara pedir, por exemplo, a área da esfera e o volume da superfície esférica. Poxa, se o volume é a casca, pedir o volume não é uma coisa muito correta. Tá? Volume, você pensa no sólido, né? Não que você,
Não que uma casca, eventualmente, não tivesse assim, volume, mas vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Então, o perfeito seria você pedir o volume da esfera, pensando num compacto, e a área da superfície, mas não fique esperando isso muito em vestibulares. Eu tenho elementos na esfera quando eu penso nela matematicamente e até quando eu penso geograficamente. Tá? Nós trazemos isso para a matemática, esses conceitos geográficos. Por exemplo, o conceito de meridiano. Quem nunca ouviu falar no meridiano de Greenwich, né? Que é o marco zero? Os meridianos eles estão associados aos fusos. Você, quando tem a planificação da esfera, que normalmente não é uma ideia perfeita de planificação, você tem lá o marco zero, seria o meridiano de Greenwich, aí você tem os fusos horários, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 12, né, que seria o Japão. Então, aqui eu tenho também o paralelo. Nessa aqui da direita, eu tenho aqui um outro paralelo. Esse paralelo aqui, que gera esse círculo, que contém o centro da esfera, eu vou chamar de círculo máximo. Círculo máximo porque ele vai me fornecer a superfície, o círculo que contém a área máxima dentro da esfera, que é a área que contém o centro da esfera. Agora, esse paralelo aqui, por exemplo, que não é a linha do Equador, tá? Ele já não tem um círculo com área máxima. Aqui, no Equador, sim. Então, eu tenho polo, polo norte, polo sul, e eu tenho, na realidade, infinitos paralelos. Mais para frente, daremos a ideia correta de paralelo. O que significa, por exemplo, falar paralelo 60 graus, paralelo 30, enfim, a noção geral de paralelo. Isso vai estar associado à noção de latitude. E o meridiano vai estar associado à noção de longitude. Aqui eu tenho o conceito de seção transversal, que é um conceito, é um elemento básico da esfera. O que seria a seção transversal? Seria a interseção de um plano com a própria esfera. Claro, eu posso colocar um plano aqui fora que não vai intersectar a esfera. Eu não vou gerar uma seção. Tá? Mas se eu tenho um plano interceptando, cortando, como a gente usa mais na linguagem informal, a esfera, repare que eu gero aqui essa superfície. Aqui eu tenho os elementos dessa interseção. Ó. Em geral, representamos por S o raio da seção, S de seção. D estaríamos usando aqui como a distância do centro até a seção. Tá? E R o próprio raio da esfera. E aí, quando eu olho para isso, repara, como aqui é uma distância, esse ângulo aqui seria um ângulo de 90 graus. E aí, triângulo com ângulo de 90 graus, quem entra em cena? Ele, o grande Pipi para os íntimos, ou seja, Pitágoras. E aí a relação pitagórica para esse triângulo, ela fica sendo o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados de catetos, ou vice-versa, né? D ao quadrado mais S ao quadrado é igual a R ao quadrado. Isso aqui é muito explorado em questões envolvendo esfera. Aqui, nesse slide, a Terra, né, voltando a ser pensada como uma esfera perfeita, ela tem os seus elementos também, os elementos geográficos, né, e é mais para a geografia. Ó, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio. Repara que os trópicos são paralelos. Tá? Você tem o seu método para memorizar qual é o trópico que está acima da linha do Equador? Bom, Trópico de Câncer acima, Trópico de Capricórnio abaixo. Aqui a linha do Equador, o Círculo Polar Ártico,
e o círculo polar antártico, que também são paralelos. Polo Norte, Polo Sul. Veja que aqui a Terra foi colocada na maneira correta, com o eixo dela inclinado. Tá? Muita gente acha que o verão e o inverno está associado ao fato da órbita terrestre ser elíptica, mas isso não é verdade. Está associado ao fato do eixo ser inclinado. Bom, como eu havia dito para você, eu estou incluindo aqui entre elementos principais duas noções que, na realidade, são mais noções de geografia do que a matemática propriamente dita, mas vou colocar aqui, é a questão, conceito de latitude e longitude. Nos livros muito antigos, você não tinha essas ilustrações para representação de latitude e longitude. Era muitas vezes desenhado um círculo e linhas paralelas ao diâmetro da esfera. E aí você ficava sem ter uma noção perfeita. O que é uma latitude na realidade? Quando o cara fala, por exemplo, latitude 60 graus. Tá? Você pode ter uma latitude tanto norte quanto no sul. Aqui eu estou usando a representação de que vem a ser uma latitude norte. Imagine um paralelo que contivesse o ponto P. Quer dizer, eu teria aqui um paralelo que geraria uma seção transversal paralela ao círculo máximo. Nesse caso, imaginando aqui um meridiano qualquer, não precisa ser, obviamente, meridiano de Greenwich, meridiano qualquer, eu vou ter uma interseção entre o paralelo e o meridiano, que vai me dar esse ponto. Tá? Se por um acaso, quando eu ligar o ponto P ao centro da Terra, tá? E ligar o centro da Terra a esse ponto aqui, que está na linha do Equador, tá? Então esse ângulo que eu representei pela letra grega φ representa a latitude desse ponto. Então, por exemplo, se esse ângulo for 60 graus, eu digo que esse ponto se encontra na latitude 60 graus. Então, essa é que é a noção correta de latitude. Aqui na figura da direita, que apresenta também a ideia de latitude, longitude, eu estou querendo dar destaque ao que nós chamamos de longitude. Então, a longitude, na realidade, ela tem a ver com um ângulo formado por dois meridianos da Terra. Então, por exemplo, suponha que aqui você tem o meridiano de Greenwich. Você não vai ver dessa forma, como está aqui inclinado, porque eu coloquei ele como referência aqui. Então, você está vendo essa linha aqui. Tá? Então, a partir desse meridiano aqui, esse outro meridiano, o que eu vou chamar de longitude vai ser esse ângulo aqui. O ângulo formado entre dois meridianos. Tá? Então, aqui, por exemplo, digamos 30 graus. Então, meridiano de longitude 30 graus leste, que está para a direita. Se fosse para a esquerda, seria o oeste. Então, na realidade, você pode localizar um ponto através da sua latitude e da sua longitude. Por exemplo, se eu pego um ponto aqui, exatamente aqui, esse ponto aqui estaria representando, ele associado a ele, eu teria uma latitude e uma longitude. A latitude ia depender do ângulo que eu teria quando eu ligasse ele ao centro da Terra e até esse ponto aqui. Então, digamos que fosse 50 graus. Tá? Então, eu diria que esse ponto se encontra na latitude 50 e na longitude 30. E com isso ele fica totalmente bem determinado. Agora, as fórmulas que eu diria que são as fórmulas principais da esfera. E basicamente as fórmulas que eu teria que decorar. Tá? As outras duas que nós vamos ver, relacionadas a fuso esférico e cunha esférica, são provenientes dessas duas aqui. Então eu não posso fazer nenhum vestibular, nenhum concurso, não conhecendo essas duas fórmulas. E que fórmulas são essas? Bom, a primeira me fornece
a área da superfície esférica, a área ocupada pela casca da laranja. 4πr ao quadrado. Repara que é como se fosse o quádruplo da área do círculo máximo. πr ao quadrado é a área de um círculo. E o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Repara que aqui eu tenho expoente 3, volume, aqui expoente 2, área. Essas fórmulas elas podem ser demonstradas com o máximo de rigor usando cálculo diferencial integral. Tá? Isso vocês vão ver na parte de cálculo. Mas vamos assumir aqui intuitivamente que as fórmulas sejam essas. Então, uma primeira aplicação. Suponha que eu queira calcular o volume de uma esfera de 100π centímetros quadrados. Tá? Obviamente, centímetros quadrados de área. Para eu obter o volume, eu preciso do raio. Repare que a esfera tem uma coisa boa. Se você conhece o raio, praticamente você conhece tudo da esfera. Então, para isso, eu vou igualar a fórmula da área, que é 4πr ao quadrado, ao valor dado, que é 100π. Já posso simplificar o π de cada membro. E aí, para obter o r ao quadrado, eu divido 100 por 4, que é 25. E aí, como eu quero descobrir o raio, que é uma medida positiva, eu vou tomar só a raiz quadrada positiva. Porque eu sei que a rigor, algebricamente, eu diria que r é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Só que nesse caso só está me interessando o valor positivo. Nesse caso, vai seguir sem nenhum problema o cálculo do volume. Como a fórmula é 4/3 de πr ao cubo, eu substituo o valor encontrado para o raio, que é igual a 5. Então eu tenho 4/3 de π, 5 ao cubo. 5 ao cubo, 125, vezes 4, 500. Então, ó, 500π sobre 3 centímetros cúbicos. Normalmente, quando ele não coloca nada no enunciado, que quer uma aproximação, você pode parar aqui. Eu coloquei aqui o valor aproximado, substituindo π por 3,14, mas em uma avaliação, isso dependeria do enunciado. Não pediu nada, você pode deixar. Em provas de vestibular que tem múltipla escolha, você deve ficar atento à múltipla escolha. Se nas opções você observar que todos os resultados apresentam decimais, é porque houve uma substituição. Em alguns casos, no próprio enunciado, ele diz para você substituir o π por 3,1, 3,14, às vezes, quando ele está com o coração bondoso, até substituir por π igual a 3. Na segunda aplicação, nós temos uma esfera inscrita num cubo cuja aresta mede 20 centímetros. Então, coloquei aqui uma figura para você ter essa ideia. Quando a gente fala inscrita, não significa jogada dentro do cubo. Na realidade, eu tenho que ter a esfera tangenciando as faces do cubo. Repare que a esfera tangencia a face superior, lateral esquerda, lateral direita, aqui a face frontal, tá? E aqui a inferior. Nesse caso, se você observar bem, como ele está dizendo que a aresta do cubo é 20, o diâmetro da esfera vai coincidir com a aresta do cubo. Dessa forma, como o diâmetro é igual a 20, então o raio vai ser metade, que é igual a 10. Nós vamos fazer uma aula em que eu vou trabalhar problemas desse tipo, em que eu tenho uma figura inscrita na outra. Quando eu digo que, por exemplo, a esfera está inscrita no cubo, automaticamente eu estou dizendo que o cubo está circunscrito à esfera. Tá? São sinônimos nesse caso. Então, se o raio é 10, é aquela história, amigo. Quem tem o raio na esfera tem tudo. Então, como ele está pedindo a área da superfície, basta que eu faça πr ao quadrado. Como r é igual a 10, então vai ficar 4π vezes 10 ao quadrado, que é 100, e aí 4 vezes 100 é 400. Tá aí de novo aquela observação, eu substituir
coloquei que o π igual a 3,14, mas teoricamente no enunciado ele não pediu nada disso, tá? Mas pode ser que você precise. Então 1.256 centímetros quadrados seria um valor aproximado, enquanto 400π seria o valor exato. Como terceira aplicação, eu estou colocando aqui o raio da Terra, um valor aproximado, mas bem fidedigno, tá? O raio da Terra é 6.400 quilômetros. Imagina, né? Para você ir até o centro da Terra, o decor, o núcleo, você teria que se locomover 6.400 quilômetros. Tá? E aí ele pede para calcular a área do globo, entre aspas, né? A área da superfície terrestre. De novo, uma conta fácil, mas só para você ter uma ideia geográfica da situação. Tá? Porque a área é 4πr ao quadrado. Então, se você substituir 6.400 no lugar do raio e efetuar, você vai chegar mais ou menos a esse valor aqui, que fica até difícil de ler, né? Você sabe ler isso aqui? Ó? Se fosse aqui 185, seria 185.400. Aqui seriam 147 milhões. Você já sabia isso da geografia, né? 5 bilhões aproximadamente de quilômetros quadrados. Isso aqui é a área da superfície. E aí você poderia explorar mais, né? Explorar aquela ideia de que 3/4 é formado por água, e aí 1/4 seria mesmo terra. Aí você poderia criar várias questões associadas a isso, até em geografia mesmo. O próximo item, nele nós vamos estudar o conceito de fuso esférico. Fuso esférico e depois cunha esférica. O fuso esférico está associado à área e a cunha esférica está associada a volume. Eu poderia informalmente dizer que, basicamente, a cunha esférica seria um gominho da laranja, então é um sólido. E o fuso seria essa casquinha do gomo. Então vamos à parte formal. Na realidade, o fuso esférico é a parte da superfície esférica, quer dizer, que está na casca. Tá? O que eu posso obter, tem várias maneiras de eu definir, mas eu posso obter girando uma semicircunferência. Que seria, você está vendo meio tendo a aparência torta da semicircunferência, porque está em perspectiva. Tá? Se eu rotacionar meia circunferência de 0 a 2π, ou de 0 graus a 360 graus, aí depende se você está pensando em radianos ou graus, quando eu faço essa rotação, eu gero essa superfíciezinha aqui, que eu vou chamar de fuso esférico. O que, de certa forma, está coerente com o que a gente já conhece, porque é a região compreendida entre dois meridianos. Os meridianos estão associados aos fusos horários. Então, essa partezinha aqui de fora da superfície é que eu vou chamar de fuso esférico, ok? Todo fuso esférico, para isso eu coloquei aqui essa figura da direita, ele tem um ângulo. Essa área aqui, na realidade, vai depender desse ângulo. Ela é proporcional ao ângulo. Ou seja, quanto maior o ângulo, maior a superfície relacionada ao fuso. Pô, se eu girar 360 graus, se eu chegasse ao extremo, eu teria a superfície esférica toda. Pô, 0 graus eu não teria nada, eu teria uma linha, né? Aqui eu estou mostrando como é que eu posso calcular isso. Tá? Você vai ter duas coisas na sua cabeça para pensar. Ou você vai decorar essa fórmula e essa, para graus e para radianos, ou você, na hora, vai aplicar uma regrinha de 3. Esse tipo de fórmula, ele cada vez menos tem aparecido em vestibular. Mas ele pode aparecer até no Enem, porque na realidade você não precisa decorar essas fórmulas. Você não pode deixar de saber usar a ferramenta mais básica e importante da matemática, pelo menos para aritmética, que é a regra de 3. Então repara bem, a regra de 3 seria essa.
Se eu estivesse pensando na superfície terrestre toda, que é 4πr ao quadrado, isso equivaleria a 360 graus. Mas como eu quero só o fuso, só essa partezinha daqui, ela está associada ao seu ângulo alfa. E aí, multiplicando o cruzado e isolando o que eu quero, que é a F, a área do fuso, eu tenho essa relação. πr ao quadrado alfa sobre 90 graus. Se eu estiver trabalhando com o ângulo em radianos, para chegar até essa relação, eu poderia usar a própria regra de 3, ou, já tendo conhecimento dessa relação aqui para graus, eu poderia substituir π pelo seu equivalente em graus, que é 180 graus. E aí 180 graus dividido por 90 graus daria 2. Então, são relações simples de você obter. Creio que você não tenha nenhum problema. Tá? Vou fazer uns exemplos aqui associados ao fuso. Então, primeiro, sabendo que uma esfera tem 15 centímetros de raio, calcule a área do fuso, que tem um ângulo de 30 graus. Ou seja, aplicação direta da relação. 30 graus no lugar do alfa e 15 no lugar do R. E aí é só desenvolver a conta. Se você não quisesse decorar isso, você faria a regra de 3. Como é que você faria a regra de 3? 360 graus está para 4πr ao quadrado, assim como 30 graus está para a área do fuso, que é a área que você quer. E aí você substituiria, poxa, o R por 15. Tá? Fique à vontade. Segundo exemplo. Uma bola esférica é composta por 24 faixas iguais, como indica a figura. Quer dizer, essa figura está me indicando aqui faixas que estão me fornecendo fusos, 24 fusos. Tá? Ele está fornecendo para nós o volume da esfera, que é 2.304 pi centímetros cúbicos. O que eu quero é a área de cada faixa. Primeiro eu tenho que ter em mente o seguinte: quem tem o R tem tudo. Parece até brincadeira, mas é verdade. Então, para eu calcular a área de um fuso, eu preciso, além do ângulo, eu preciso do raio da esfera. O raio eu vou obter a partir desse 2.304. Como? Ora, igualando a fórmula do volume ao valor dado. Então, quando eu igualo, eu tenho daqui, dessa relação, que R ao cubo é 2.304 π, dividido por 4/3 de πr ao cubo. E aí, repara que eu já passei esse 3 aqui para cima, porque eu tenho 4/3 aqui embaixo dividindo. Aí eu inverto, fica o 3 em cima, embaixo fica só o 4. Tá? E obviamente que eu vou cortar o π com π, e efetuando isso dá 1728 certinho. E acredite, a raiz cúbica de 1728 é o 12. Valor exato, exato, exato. Agora, para eu calcular a área do fuso, eu preciso, além do raio que eu acabei de descobrir, que é 12, eu preciso do alfa. Como é que eu vou descobrir esse alfa, o ângulo de cada fuso? Muito simples. Como são 24 fusos, 24 partezinhas dessa, eu vou dividir 360 por 24. 360 graus por 24. O que vai me fornecer 15 graus. Que era exatamente o que estava faltando para eu substituir na relação. E aí, contas são contas, nada mais do que contas. A área do fuso, então, é igual a 24 π centímetros quadrados. Tá? Aqui nesses exemplos, como ele não pediu valor aproximado, nem pediu para substituir o π, eu deixei o valor exato mesmo. Bom, para encerrar a parte conceitual de esfera, está faltando, como eu acabei de mencionar agora há pouco, a ideia de cunha esférica. Alguém olhando assim, muito rapidamente, pensaria, poxa, acabamos de ver isso. Acabamos de ver o fuso, que seria essa superfície, essa partezinha
compreendido entre dois meridianos sobre a superfície. Só que agora eu quero o gomo da laranja como um todo. Tá? Eu quero poder calcular o volume. Tá? Para calcular o volume, eu vou de novo usar uma regra de 3. E a regra de 3 agora não vai usar o 4πr ao quadrado, vai usar o 4/3 de πr ao cubo, que é a fórmula para calcular o volume de uma esfera. E até aqui eu gostaria de comentar o seguinte: embora a cunha esférica seja um sólido, eu posso pedir também para calcular a sua área. Quando eu pedir para calcular a sua área, na realidade, o que eu vou querer é a área do fuso correspondente e mais essas áreas laterais, que na realidade são duas semicircunferências. Essa aqui é a do fundo. Tá? E aí seria só fazer a área do fuso mais a área de um círculo. Por que círculo? Porque meio círculo com meio círculo vai me dar o círculo inteiro, naturalmente. E aqui, um cálculo totalmente análogo. Análogo aqui, você pergunta, análogo ao cálculo do fuso esférico. A regra de 3 agora vai envolver o volume. Então eu vou colocar 360 graus está para 4/3 de πr ao cubo como alfa graus. Em geral a gente nem bota esse grauzinho aqui, né? Bota alfa. Está para o volume da cunha. De novo, multiplicando o cruzado, isolando aqui o que você quer, que é o volume da cunha, você vai chegar à fórmula πr ao cubo alfa sobre 270 graus. Se eu quiser em radianos, ou eu faço de novo a regra de 3, ou eu lembro que, como π equivale a 180 graus, então eu simplifico o 180 e o 270 por 90, obtendo 2/3. Aí você decide na hora como você quer pensar. E aí, de novo, o que eu acabei de mencionar quando estudei com vocês o fuso. Ou você decora a fórmula, ou faz a regra de 3 em loco, ou seja, na hora, no momento. Aí vai ser uma atitude sua, um pensamento seu, uma decisão sua. 2 exemplos. No primeiro, uma aplicação super direta, né? Eu quero o volume de uma cunha esférica e o cara me fornece o raio e o ângulo, ou seja, me forneceu tudo. É só substituir 3 no lugar do R, 45 no lugar do alfa e conta. 9π sobre 2 centímetros cúbicos. Segundo exemplo, considere uma laranja com uma esfera composta de 12 gomos. Repara que fizemos um exemplo agora há pouco falando em 24 gomos lá no fuso. Aqui eu estou na cunha. Tá? 12 gomos, então eu já sei como achar o ângulo. Tá? Diz que são exatamente iguais. Agora, se a laranja tem 8 centímetros de diâmetro, olha só que carinha amigo. Forneceu o diâmetro é o dobro do raio. Tá? Então, se o diâmetro é 8, dividindo por 2, eu tenho 4. Então, aqui, ó, diâmetro 8, raio 4, 12 gomos, 360 por 12, 30 graus. E a partir daí, é uma questão de você pegar o 30 graus, substituir no lugar do alfa, e o 4 centímetros no lugar do R. Ou seja, uma questão, digamos, menos simples do que a do primeiro exemplo, mas tão simples quanto. Aqui eu optei por dar uma substituídazinha para 3,14, aí achei o valor 22,3 centímetros cúbicos. Tá? Como ele falou em laranja, aí já tem um caráter um pouco mais prático, então é 22,3 centímetros cúbicos. E nesse caso é sempre bom ficar ligado na relação que existe entre unidade de volume e unidade de capacidade. Isso é uma coisa que você não pode deixar de saber. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Então aqui no caso, 22,3 centímetros cúbicos seria como se você tivesse, digamos, um caldozinho gostoso, delicioso, para quem gosta de laranja, de 22,3 ml. Tá?
Para encerrar a parte teórica da aula, eu vou fazer 6 aplicações. Tá? Em seguida as aplicações, você tem uma série de exercícios propostos para você fazer com as resoluções incluídas na apresentação. Bom, nessa primeira aplicação, eu tenho 2 esferas metálicas maciças, uma com raio 4 centímetros e a outra com raio 8. Repara que, em termos de esfera, o que ele está fornecendo é suficiente para que eu consiga calcular os volumes dela. Tá? Agora, o que acontece com essas esferas? Elas são fundidas, quer dizer, digamos, derretidas e fazendo uma massa única, né, com as duas, e moldadas na forma de um cilindro circular reto, com altura igual a 12. Veja que, em se tratando de cilindro, isso não é suficiente. Não é suficiente o conhecimento da altura. Porque o volume de um cilindro é π vezes a medida do raio ao quadrado vezes a altura. Isso é proveniente de área da base vezes a altura. Então, eu vou precisar descobrir exatamente o raio, que o raio não foi dado. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume das 2 esferas, e aí é autoexplicativo, uma questão de você aplicar na fórmula. E como hoje houve uma fusão, eu vou somar. E somando, eu obtenho 768π. Isso aqui seria a soma dos 2 volumes. É esse valor que eu vou usar para igualar ao volume do cilindro, que tem a altura 12. Então, igualando, eu vou conseguir tirar o valor de R, descobrir o valor de R. Basta dividir o 768π por 12π. Simplifica o π, divide, e aí você chega a 64. O número positivo, que é o quadrado da 64, obviamente é igual a 8. Repare que essa questão está envolvendo 2 conceitos da geometria espacial, o conceito de esfera e o conceito de cilindro. Isso é muito comum nas questões atuais, misturar. Não pode se dar o luxo de colocar numa questão um único item, que hoje em dia só não tem mais, como no passado, 40 questões, 45 questões. Aí você vai dizer, tem o Enem. Tudo bem, mas o Enem é uma outra história, né? O Enem é um outro estilo de vestibular. Na segunda aplicação, ele diz o seguinte: um plano alfa secciona uma esfera de raio 20 centímetros. Então, o raio da esfera é 20 centímetros. O plano, quando ele secciona uma esfera, ele gera uma seção, que a gente chama de seção transversal. Trouxe aquela figurazinha tradicional, que você nem precisaria fazer, para você lembrar o que eu estou falando. Tá? Ele diz que a distância do centro da esfera até o plano, que ele chamou de alfa, por conseguinte até a seção transversal, ela é 12. Então ele está fornecendo o valor de D, que é igual a 12. Ele pede para você determinar a área dessa seção. Poxa, a seção é um círculo. A área de um círculo é π vezes a medida do seu raio ao quadrado, que aqui no caso eu estou representando por S. Então, dessa relação, da relação pitagórica, R ao quadrado igual a D ao quadrado mais S ao quadrado, eu consigo determinar esse valor aqui pedido, que é o valor de S. Porque ele me deu R igual a 20 e D igual a 12. Então, efetuando, desenvolvendo, Pitágoras já chegou à conclusão que R é igual a 16. Como o exercício pede a área da seção, eu tenho que fazer o π vezes o 16 ao quadrado, que acaba me dando 256π centímetros ao quadrado. Ou seja, uma relação, uma aplicação tranquila, envolvendo o teorema de Pitágoras. Você não deve ficar preso a letras, porque em muitas situações eu uso R maiúsculo para representar o raio da esfera, uso Rzinho para a seção. Isso aí, não fique preso a letras, fique preso à ideia. Tá? Então, uma aplicação tranquila, mas que foi bom colocá-la para que você revise esses conceitos aí de seção, de área da seção, enfim, conceitos básicos da esfera. Terceira aplicação.
Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro, com uma semisfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. Um medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Para facilitar a deglutição, desejo produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros e, por consequência, o seu volume. Claro, se você vai diminuir o raio, você vai diminuir o volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Use 3 como valor aproximado para π. Quer dizer, ele está sendo bonzinho aqui com você. A redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após essa reprogramação da máquina será de quanto? Repare, essa figura ela não foi fornecida com problema. Você tem que estar com a sua imaginação bem atenta, está com a imaginação funcionando, porque, repara, esse 10 ele é fixo. Isso aqui era pílula antes. Tá? Ela tinha um raio, porque ele disse aí o enunciado, você tem um cilindro e 2 semisferas. Tá? Aqui o raio é 5 e ele quer diminuir para 4. Você vê que a altura permanece a mesma. A altura do cilindro. Claro que aqui vai diminuir, aqui vai ficar 4, aqui 4. Então a altura total daria 18, enquanto aqui é 20. Mas vai diminuir aqui um pouco esse volume. Tá? O calibre da pílula. Então, nesse caso, aqui eu tenho um volume e aqui eu tenho outro. Ele quer saber a diferença em milímetros cúbicos, tá? Isso é uma pílula, né? Então, a dificuldade talvez seja entender isso, porque depois é fácil. O que você vai calcular? Você vai calcular o volume de um cilindro, nos dois casos a altura é 10, e vai calcular o volume de 2 semisferas. Em um caso com raio 5, no outro com raio 4. Só que 2 semisferas juntas acabam fornecendo, né, quando elas se fundem, aqui no caso não é uma questão de fusão, tá, mas em termos de volume, acaba tendo uma esfera única. Então, o que eu vou calcular aqui são esses 2 volumes e fazer uma subtração simples. Tá? Para esse caso, eu tenho aqui o volume de uma esfera, que é 4/3 de πr ao cubo, o raio é 5. E aqui é o volume do cilindro. Um cilindro de altura 10 e raio 5. Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Efetuando isso, eu chego a 1.250 milímetros cúbicos, porque ele bondosamente pediu que substituíssemos o π por 3. Fazendo a mesma coisa aqui, eu chego a 736 milímetros cúbicos. E aí, chamo o lequinho para fazer essa subtração aqui, que vai me dar 514. É um valor aproximado, porque você usou o π aproximado. Tá? Então, no caso aqui seria a letra E, 514. Então, uma questão aí prática, usando conceitos básicos de geometria espacial. Quarta aplicação. 2 esferas que se tangenciam estão em repouso sob um plano horizontal. Os volumes das esferas são 2.304 π e 36 π metros cúbicos. Eu quero saber a distância em metros entre os pontos de contato das esferas com o plano. Quero saber qual é essa distância. Não é uma questão difícil, mas, de novo, requer uma visualização. Essa figura não foi fornecida. Tá? Você tem que imaginar. Aqui o que você tem? Você tem as projeções, pensando em termos de círculos. Tá? Projeções como se você estivesse seccionando as 2 esferas. Então você tem aqui
o círculo maior proveniente da esfera maior e o círculo menor proveniente da esfera menor. Repare que esses raios colocados aqui, eles foram obtidos a partir dessas relações aqui, ó, 4πr² sobre 3, que é o volume da esfera maior, é igual a 2.304π, ele forneceu. Se eu isolar aqui o r², eu vou chegar a 1728. Esse 1728 aparece muito, né? A raiz cúbica de 1728 é 12. Você pode usar qualquer processo aí que você queira. Ou ficar arbitrando valores. Por exemplo, 10 ao cubo daria 1000, aí você vai aumentando. Ou fatorando 1728 e fazendo a decomposição, que você vai chegar a 12. Tá? Qualquer dúvida, chama o Baby Leque lá da 9F. 9F Ensino Fundamental, que ele faz para você. Aqui é análogo. Daqui eu chego que o raio da esfera menor é igual a 3. Então, esse 12 e esse 3 que você está vendo aqui foram provenientes desses cálculos. Agora, o que ele está querendo é essa distância aqui, ó, a distância em que elas tocam o solo. Poxa, essa distância aqui é a mesma que essa aqui de cima. E aí você fala, mas por que jogar para cima? Ora, filho, para eu obter aqui um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é 15, por que 15? 12 mais 3. Isso aqui, esse cateto, é exatamente o que eu quero. Agora, esse 9 saiu do além? Não, filho. Ó, isso aqui é o raio da maior, que é 12. Como aqui o raio da menor é 3, então ó, 9 é 12 menos 3. E aí é só brincar nesse triângulo aqui, ó, que é um triângulo de cateto 9, hipotenusa 15 e o outro cateto a ser descoberto. E aí, aplicando Pitágoras, eu chego à conclusão que essa distância procurada é igual a 12. Eu meio que poderia fazer isso de cabeça se eu lembrasse daqueles triângulos relacionados ao triângulo pitagórico egípcio, que é o 3, 4, 5. 3, 4, 5. Aí quem não conhece isso, quem nunca viu isso, pergunta, mas que 3, 4, 5 é esse? 3, 4, 5 na realidade não estão aparecendo aqui essas medidas. É que 9 é o triplo de 3. 15 é o triplo de 5. Então, obviamente que esse cateto vai ter como medida o triplo de 4. E o triplo de 4 é igual a 2. Tomara que seu professor tenha dito isso para você alguma vez na sua vida. Quinta aplicação. Se um jarro com capacidade para 2 litros está completamente cheio de água, a menor medida inteira, está grifado, ó, inteira, em centímetros, que o raio de uma bacia com a forma semisférica deve ter para comportar toda a água do jarro é... Então, repare que alguns elementos aqui estão sendo dados. O cara está falando em semisfera. Semisfera é metade de uma esfera, quer dizer, metade de 4/3 de πr². Ele está falando em litros. Aqui tem centímetro, aqui tem litros. Então, qual relação não posso deixar de esquecer nunca? Já comentei agora há pouco. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. E 1 decímetro cúbico são 1000 centímetros cúbicos. Tá? Você tem uma ponte direta entre litro e decímetro cúbico e mililitro e centímetros cúbicos. 1 litro é 1 decímetro cúbico, 1 mililitro é 1 centímetro cúbico. Só que aqui eu quero relacionar tudo a 1 litro. Porque repara o que eu tenho aqui. 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. 2 litros são iguais a 2000 centímetros cúbicos. Por isso é que eu estou igualando o volume de uma semisfera ao valor da capacidade do jarro. Eu quero saber quanto tenho que medir o raio dessa semisfera, tá, para que eu tenha esses 2 litros dentro dela. Por isso estou igualando. E aí aqui, ó, eu já joguei o símbolo de aproximadamente igual, porque eu substituí o π por 3. Ele não fala nada no enunciado. Mas ele pede um valor inteiro, ele coloca uma múltipla escolha. Então eu substituí aqui por 3. Tá? Substituindo por 3, efetuando essa conta, vai dar 1000.
e a raiz cúbica de 1000 é 10. Então esse seria o valor, o menor valor, a menor medida inteira. Ele fala menor medida inteira, porque é claro, pô, se você tem uma bacia de forma semisférica maior, é claro que serão acomodados os 2 litros, sem nenhum problema. Agora, nesse caso, ele quer meio que acomodação assim no limite. Por isso ele pediu um menor valor inteiro. Tá? Porque uma semisfera com raio 14 também conseguiria conter esses 2 litros. Tá? Mas essa não é a ideia. Agora, como última aplicação, uma questão top, uma questão que eu, numa prova discursiva da Universidade Estadual de Goiás em 2014, muito interessante. Tá? Ela diz o seguinte: deseja transportar 12 bolas de boliche esférica de mesmo raio R. Esse transporte é feito em uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo. E aí eu já imagino o seguinte: paralelepípedo reto-retângulo, eu tenho as dimensões, por exemplo, A, B e C, o volume é A vezes B vezes C. Tá? Agora, como é que vai ser feito esse transporte? De modo que as bolas fiquem tangentes entre si, quer dizer, uma encostadinha na outra, e aquelas situadas na extremidade de uma mesma fileira tangenciam as faces da caixa, quer dizer, elas vão ficar apertadinhas, uma tocando na outra, encostando em todas as faces. E ele ainda faz questão, para não deixar nenhuma dúvida, dizer que, além disso, nenhuma bola tangencia faces opostas da caixa. Tá? Nenhuma bola tangencia faces opostas da caixa. Então, meio que ele está querendo dizer para você é que você vai ter, no mínimo, 2, tá? Em cada fileira. Porque se nenhuma vai tangenciar as 2 faces opostas, já está te dando essa outra dica. E ele diz, lembre-se de que a caixa terá de ser tampada. Tá? Então a situação é a seguinte: você tem esferas se tangenciando, tá? 12, tá? De tal maneira que elas tangenciam também o topo e o fundo, que vai ter uma tampa, tá? E você não pode ter uma apenas em nenhuma fileira, porque senão elas estariam tocando faces opostas da caixa. Tá? Agora ele diz o seguinte: sabendo que o volume das bolas ocupa π sobre 6 do volume da caixa, o volume da caixa eu sei que é A vezes B vezes C. Então, π sobre 6 disso é π sobre 6 vezes A vezes B vezes C. Eu quero determinar em função de R as dimensões da caixa. São 3 dimensões, A, B e C. Aí eu não fiz a figura aqui de propósito, você vai ter que imaginar, eu vou dar a ideia algébrica e você vai ter que fazer a figura para complementar. Tá? Para você ver que é uma questão espetacular, uma questão de pouca conta, mas que requer visão espacial. Tá? Então, aquilo que eu venho falando, se A, B e C são as dimensões do paralelepípedo citado, o que eu posso garantir? Que 12 vezes 4/3 de PR ao cubo é igual a π sobre 6 ABC. Por que isso? Vamos explicar. 4/3 de PR ao cubo é o volume de uma esfera, só que são 12. Tá? E esse volume aqui vai equivaler a π sobre 6 de ABC. Claro que eu não ia poder botar 12 4/3 de PR ao cubo igual a ABC. Porque a esfera, quando eu boto 12 esferas dentro de uma caixa, elas não estão ocupando o volume todo da caixa. Tem aqueles espaços entre elas. Então, por isso que é π sobre 6 de ABC. Repara que dessa equação, daqui, cancelando π com π, eu obtenho que A vezes B vezes C, passando 6 para cá, multiplicando, é igual a 96 R ao cubo. Por que eu isolei o ABC? Porque ele pede as dimensões da caixa. Eu quero descobrir algo relacionado com esse A, com esse B e esse C. E aí é que eu tenho 96 R ao cubo. Ora, eu sei que cada A, cada B e cada C desse vai ter um R. Por quê? Porque R ao cubo, aqui tem um R, aqui tem um R, tem um R. Agora, como é que eu chego à conclusão dos valores de A, B, C? Eu teria que decompor o 96 e observar que dentro dessas condições aqui
fornecidas, eu tenho que ter, para esses 3 valores, não necessariamente nessa ordem, 4R, 4R e 6R. Se eu fatoro 96, aí você deve fazer isso por 2 dá 48, por 2 dá 24, eu vejo que eu posso escrever o produto 96 de várias formas. Agora, satisfazendo essa condição, de tal maneira que seja o produto de 3 valores, e de tal maneira que eu não possa ter, que eu tenha que ter mais de uma esfera em cada fila, eu vou ver que eu só consigo obter 4R, 4R e 6R. Eu, de propósito, estou deixando esses detalhes para você. Procure fazer a figura, um paralelepípedo. Tá? Eu só te dou como sugestão você imaginar, aí praticamente é a resposta, né? Um paralelepípedo retângulo de base quadrada, tá? De base 4R por 4R e uma altura 6R. Procure imaginar isso, tá? Que você vai conseguir com certeza. Agora, em seguida, eu tenho aqui exercícios propostos para você fazer e as soluções são apresentadas detalhadamente logo a seguir. E aí isso eu deixo por sua conta, ok? Um abraço e até a próxima.